Bem, boa noite a todos. Agradeço. Boa noite a todos, muito obrigado. Agradeço a presença de cada um de vocês. Quero inicialmente pedir permissão a Deus para que a gente possa fazer um encontro hoje bastante elucidativo, bastante esclarecedor. Enquanto as pessoas vão entrando, os nossos convidados vão entrando, eu queria falar um pouco do nosso projeto. Nosso projeto ele está sintetizado no Instituto de Estudos para a Liberdade da Humanidade, chama-se Instituto IELO. Nós temos um site, o site é ielo.com.br, ielho.com.br. Lá no nosso site você tem várias informações sobre o nosso projeto, sobre o nosso trabalho. Você tem lá um curso virtual que está na plataforma Hotmart. Esse curso virtual chama-se Cura Humana, Cura Metafísica. É um curso que todo dia você pode fazer um capítulo desse curso, vale a pena você conhecer. Entra lá, antes de você fazer a inscrição, tem uma breve descrição sobre o que é o curso que ele se propõe. Se você tiver interesse, você pode fazer a inscrição. Nós estamos também nas mídias sociais, estamos no Instagram, Facebook, no YouTube. Aliás, já de primeira mão eu digo que a partir da semana que vem nós vamos fazer também a nossa live no Instagram, no YouTube e no Facebook de forma simultânea. Curta as nossas páginas, curta os nossos vídeos e se você gostar, ou melhor, se você mudar a sua vida, se fizer sentido para você alguma postagem, algum vídeo, aí você compartilhe. Eu tenho dito que às vezes a gente posta muita coisa, a gente compartilha muita coisa, muitas frases bonitas, muitos vídeos bonitos, mas vídeos, frases que a gente só acha bonito, não muda a nossa vida. Então acho desnecessário a gente compartilhar coisas que não mudam efetivamente a nossa vida. É a gente entulhar a internet um monte de coisa bonita que não muda a nossa vida. Está cheio. Então, se de fato você ouvir alguma coisa que a gente falar, se você vê alguma postagem nossa, esse negócio mudou a minha vida, compartilhe. Eu gostaria que você compartilhasse. Nós temos também a jornada pessoal. Lá no nosso site tem a jornada pessoal. Essa jornada pessoal é um encontro individual. Tem todas as orientações também. Acho que você poderia entrar no nosso site, dar uma olhadinha, você vai gostar da dinâmica. São 14 semanas, de 14 a 20 semanas, são encontros semanais de 1 a 2 horas, onde nós trazemos algumas dinâmicas para destravar, para resolver aí algumas questões que muitas vezes uma palestra, um curso, às vezes não é possível que você resolva, tá? Bom, como eu disse, nós vamos semana que vem então fazer a nossa live tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook, ok? E também nós vamos alterar. Nós não vamos mais fazer as segundas e quartas às 22 horas. Nós vamos fazer terça-feira às 21 horas e 12 minutos. Então, a partir da semana que vem, toda terça-feira às 21 horas e 12 minutos, tanto do Facebook, quanto no Instagram, quanto no YouTube. E na última terça-feira de cada mês, nós vamos fazer a nossa live de perguntas e respostas conforme é a de hoje. Hoje nós vamos dar um apanhado geral de tudo aquilo que nós conversamos nesse mês, em todas as nossas lives. Aí eu vou abrir daqui a pouco para perguntas e respostas sobre o assunto metafísica, sobre os assuntos que nós colocamos aqui. Bem, antes de começar então, eu queria que nós pedíssemos proteção a Deus, fazer uma breve oração, que Deus possa nos proteger. Ó Deus Todo-Poderoso, enviai o vosso Espírito Santo para nossos lares, para nossa alma, e faça com que essa reunião, com que esse encontro se transcorra conforme a tua vontade. O Espírito Santo de Deus desce sobre nós, preenche o recinto dos nossos lares, o nosso coração, e orienta essa reunião, essa conversa, conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Bem, nós fizemos então nessa semana, nesse mês, 7 encontros. No primeiro deles, eu trouxe rapidamente o que é a metafísica, o que se propõe a metafísica. E eu fiz uma alegoria que o próprio Platão ele trouxe para a gente, tentando explicar o que é a metafísica.
O Platão ele faz uma comparação com a questão das navegações de um barco, dos marinheiros. Tem a primeira navegação e a segunda navegação. A metafísica, segundo Platão, seria a segunda navegação. O que é a primeira navegação? A primeira navegação é quando o navio sai do porto em direção ao mar e pela força dos ventos, pelas velas içadas, as velas abertas e o vento da natureza vai empurrando o navio em direção ao mar. Essa é a primeira navegação. Isso seria a força física. Isso seria os 5 sentidos do homem, o que a gente vê, o que a gente sente, enfim, são os 5 sentidos. Chega um breve momento da viagem do navio que o vento para, não tem mais vento, ou seja, aquelas velas dos navios todas içadas, não tem mais sentido, não tira o navio do lugar. Há necessidade de se baixar as velas e aí começar a remar. Aí é onde os homens do navio, eles pegam aqueles remos, eles vão remando, e remando, o navio continua a se movimentar. Isso é a segunda navegação, é a linguagem dos marinheiros. Essa segunda navegação é a metafísica, ou seja, é uma força além da natureza. Por isso que o que é o milagre a gente chama de sobrenatural, supernatural, é fora da natureza. Então a metafísica é algo que acontece fora da natureza. É fora da natureza do ponto de vista físico. Se nós estudarmos efetivamente a metafísica, a gente vê que ainda a metafísica, ainda o milagre, ainda o supernatural, o sobrenatural ainda é natural. Só que, em função do nosso conhecimento pequeno em relação às leis espirituais, a gente acha, nossa, que coisa maravilhosa, olha que milagre, ainda é natural, mas vamos deixar aqui por hora como se fosse sobrenatural. Nós falamos também que Deus é uma energia metafísica, Deus é metafísico, Deus não é físico. Não adianta a gente falar com Deus. O falar com Deus pode ser uma forma. É o sentimento que eu falo com Deus que é a forma de se comunicar com Deus. É o sentimento é metafísico. O falar é físico, é 5 sentidos, é a fala. Isso é metafísico, isso é físico. Mas Deus, ele sente, é metafísico. Está em vários ensinamentos, né, que Jesus traz para a gente, de pessoas que vão na igreja. Jesus cita um exemplo real, não é nem metáfora, não é nem parábola que ele conta, ele está lá no templo da igreja dele, da época do judaísmo, ele está sentadinho e ele fica lá vendo as pessoas vão lá na frente do altar e falam, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora, e ora. Aí de repente chega alguém lá, que silencioso, vai lá, só chega e fala, Senhor, perdoa-me porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala para o apóstolo, quem é que orou melhor para Deus? Aí as pessoas, nossa, você viu aquele que ficou 2 horas ajoelhado e orando? Nossa, aquele outro ficou 1 hora em exaltações. Ah, mas aquele ficou 30 segundos, aquele não orou quase nada. Não, aquele que orou 30 segundos é aquele que Deus ouviu. Porque aquele entrou num campo metafísico da cura de Deus, do milagre de Deus. Então, Deus é metafísico. Né? Então, Deus é metafísico. De alguma sorte, as palavras são importantes, mas a palavra ela tem que vir acompanhada do sentimento. Se não vier acompanhado do sentimento, não acontece nada. Haja vista, a gente vê o mundo. Basta olhar o planeta. Bilhões de pessoas oram o Pai Nosso, oram todo dia. Todo dia. Bilhões. Eu arrisco dizer que dos 7 bilhões de pessoas, em torno de 4 a 5 bilhões de pessoas devem orar todo dia. Seria mais que suficiente para o planeta virar um paraíso. Mas são orações verbais. Não são metafísicas. São orações que não entram em sintonia real com aquilo que Deus é metafísico. Então, nós temos 2 realidades, a realidade física e a realidade metafísica. A cura, que a física não consegue operar, que o remédio não consegue operar, a desarmonia que muitas vezes um terapeuta não consegue operar, aquela questão financeira profissional do seu trabalho de 10, 20, 30 anos que não se resolve. Não adianta buscar uma questão física, se dá 10, 20 anos atrás de questões físicas, não adianta. Tem que buscar uma questão metafísica. A segunda live nós conversamos um pouco também sobre a questão da natureza divina de Deus, que demos uma continuação em relação a essa questão da metafísica, e nós trouxemos que oração e meditação, ele é um estado de graça, ele é um salto na fé. A oração, a meditação, ela é um salto de fé, é um estado de graça, não é um estado de desgraça.
A gente muitas vezes entra num campo de oração quando, desculpa a expressão, quando a desgraça é a falta da graça. Quando a desgraça, ela toma conta da gente, quando as coisas estão ruins, a gente entra em estado de oração. É o pior momento de entrar em estado de oração, é esse. Por isso que a gente tem que entrar em estado de oração quando a coisa estiver boa, bem, aí que a gente tem que orar mais. Até que a gente vai blindando, aí não vai ter esse estado da falta da graça, que nós comumente chamamos de desgraça. Entretanto, se estamos nesse salto, nessa situação de falta de graça, situação de desgraça, situação de tristeza, de melancolia, a oração é isso, é o salto de fé. É enxergar a situação resolvida antes de estar resolvida. Esse é o salto de fé, essa é a oração real, a oração da cura, do milagre. Ah, estou com um problema financeiro, então se ultrapassa esse problema financeiro, observa lá na frente, contempla, como diz Buda Sakyamuni, contemplar é criar. Então você contempla um estado diferente do que você está passando agora. Nossa, mas eu estou devendo, estou com 10 boletos para pagar, os bancos ligando, o SPC ligando, os credores na minha porta, ultrapassa o saldo de fé lá na frente, veja-se todas as contas pagas, veja-se tudo resolvido, agradece aquela situação já resolvida. Essa é a oração da metafísica, essa é a oração da cura. Ok? Depois falamos um pouco da questão da rendição incondicional a Deus. Isso na próxima live. O que é a rendição incondicional a Deus? Como é que eu me rendo de verdade a Deus? A rendição incondicional a Deus não é a fraqueza. Quando a gente fala em rendição no mundo material, é como se fosse uma fraqueza. Se a gente falar agora, a Rússia se rendeu à Ucrânia, a impressão que a Rússia é fraca. Não, a Ucrânia se rendeu à Rússia. O fulano se rendeu. É uma fraqueza. Render-se a Deus é uma força. Render-se a Deus é um sinal de força. Então essa rendição incondicional a Deus, eu vou me permitir ler de novo, que é um texto que eu sinceramente gosto demais. É um texto que provoca um milagre na nossa vida. Quando a gente se rende incondicionalmente a Deus. O que é a rendição incondicional a Deus? Ela se assemelha a uma criança em relação ao pai e à mãe. Uma criança, o teu filho de 1 ano, 2, 3 anos, ele se rende incondicionalmente a você. Teu filho, a tua filha não tem medo das coisas quando estão perto de você. Se ela tem algum probleminha, ela chora, ela sai correndo, ela pula no teu colo, você segura o teu filho e o teu filho se rende a você. Ele sente em você, pai e mãe, a fortaleza, a segurança. E isso é rendição incondicional. A rendição incondicional a Deus é a mesma coisa. Quando eu me rendo a Deus de forma real, eu entrego de fato a Deus a minha carga de problemas. Só que a gente não entrega, a gente acha que entrega. Nós estamos com um problema grave para resolver, a gente vai dormir, ajoelha ao lado da cama, ora a Deus, pede a Deus ajuda, blá 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 blá, é o tal do blá blá blá, é o físico, é só a palavra, a gente deita, aí aquele problema continua na nossa mente. Ora, mas você acabou de entregar a Deus o problema, se você entregou a Deus o problema, pode dormir, porque Deus não dorme, Deus fica 24 horas acordado. Se Deus não dorme, por que você vai precisar ficar acordado? Deixa que Deus já está acordado por você, você já pode dormir em paz. Se você faz isso, você entregou-se a Deus. Se você continua com aquele problema na mente, você não se entregou a Deus, você se enganou e está achando que vai enganar Deus. E no dia a dia, a mesma coisa. Você está com uma situação e você, Deus, por favor, cuida de mim. Mas durante o dia você fica aquele problema na mente, esquece daquilo. Isso se assemelha mais ou menos, você está com uma mochila, tem uma metáfora chinesa que diz exatamente isso. A pessoa estava com uma mochila pesada nas costas, andando a pé. Aí passou um homem com uma carroça, o homem da carroça deu carona para esse homem que estava na mochila, o homem subiu com a mochila pesada na costa, em cima da carroça, e ele sentou e continuou com a mochila pesada em cima no corpo. O homem da carroça falou: meu amigo, você já está em cima da carroça, se você quiser você pode deixar a mochila do lado, você não precisa mais carregar esse peso. Isso é o que acontece com a gente. A gente não coloca os pesos na mão de Deus, a gente continua com o peso. A rendição incondicional a Deus é exatamente na crença, a fé
de que as coisas já estão resolvidas. Não é que vão ser resolvidas, já estão resolvidas. E o texto, conforme eu falei, belíssimo, diz o seguinte. Esse texto é do mestre Masaharu Taniguchi, o fundador da Seiichi no Ii. Ele diz o seguinte: a rendição incondicional a Deus é a fonte da felicidade incondicional também. A rendição incondicional a Deus não é uma simples questão conceitual, é uma prática. A rendição incondicional a Deus não é assim, tem que se render a Deus, tem que entregar o problema a Deus, isso é conceito. Mas não é isso, é prática. Segue o mestre. É a prática de, ao te tirar teu manto, dele também a túnica. Mas como assim? O cara me tira a camisa, eu vou dar para ele a calça? É isso mesmo. Vamos usar a linguagem real, atual. Né? Na época era o manto e a túnica. A gente não usa mais manto nem túnica. Mas se o cara me leva a camisa, dá-lhe também a calça. Isso é prática. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. Se alguém te pedir a forçar-te a andar 1000 passos, vai com ele 2000 passos. Isso é uma frase são frases de Jesus. Quando praticar isso, você terá de volta o manto roubado. O inimigo se tornará teu amigo, e caminhando 2000 passos, não se cansará, tornando-se cada vez mais forte. Justamente no ato de doar é que se encontra a fonte de toda liberdade, felicidade e provisão infinita. Essa é a rendição incondicional a Deus. Então, quando a pessoa tira meu manto, eu dou a túnica. Esse é o perdão. A pessoa me ofende, não afasta, dou a outra. Não é ser tonto da outra para o cara bater. É esquecer. Não julga, não perdoar. É o perdão, novamente o perdão. E quando alguém pede para andar 1000 passos, o teu patrão, teu pai, tua mãe, teu filho te pede para caminhar, teu amigo pede para fazer alguma coisa com você, viu? Vamos, eu estou precisando resolver um problema daqui até BH, ou daí onde você está até São Paulo, ou sei lá, de Madrid a Nova York. Não, vamos sim. Não, nós não vamos até BH, nós vamos até depois de BH. Eu vou com você um pouco mais se você precisar. Se o teu chefe te pede para trabalhar 8 horas, trabalha 10. Sem exigir nada em troca. Essa é a rendição incondicional a Deus. Isso nós falamos nessa live. Depois falamos um pouco sobre o amor cristão e as 4 mentes imensuráveis de Buda. Falamos como que a gente confunde a questão do amor. A gente coisifica o amor. Banalizamos o amor como se fosse uma questão sexual. O amor não tem nada a ver com isso. E aí falamos das 4 mentes imensuráveis de Buda. Questão da alegria infinita, da caridade infinita, piedade infinita e abnegação infinita. A questão da alegria infinita é um negócio, eu gosto desse entendimento das 4 mentes imensuráveis de Buda, até porque não dá muita confusão com o sexo. É amor ou não é amor? A questão da piedade, da alegria infinita, isso para mim foi uma coisa muito, muito forte também, um momento da minha vida profissional. Eu era atendente na Caixa e eu atendi o pessoal do seguro-desemprego. Eu era tristeza para mim pagar aquele seguro-desemprego para aquele monte de gente. Inclusive eu fazia julgamento. Sabe que esse cara precisa mesmo? Nossa, será que esse cara não pediu para você mandar ele embora para receber seguro-desemprego? Eu ficava ali julgando todo mundo, aquela que era tudo manual, tudo com carimbinho, com papelzinho, que tinha que rasgar, tinha que soltar para o cara ir para o caixa, carteirinha, tudo manual. Eu ficava ali aquela coisa maçante, eu nem era técnico bancário, no começo da minha carreira, aquela coisa maçante de carimbar e mandar o cara para o caixa, né, ficar triste. E o cara, seguro-desemprego, o cara quando recebia o seguro-desemprego era uma coisa novidade, era quase uma novidade naquela época, tinha poucos anos. Eu via que a pessoa ficava feliz. Ai, meu seguro veio, porque demorava para vir. Hoje vem com 15 dias. Naquela época demorava 6, 7 meses para o seguro-desemprego da pessoa vir. A pessoa era mandada embora, ficava às vezes 6, 7 meses sem renda. Então quando chegava a parcela, eu via que a pessoa ficava feliz, só que eu ficava triste. Aí quando eu percebi toda a alegria infinita, a gente se alegrar com a alegria do outro. Carlos Veiga, o cara tá feliz com o seguro-desemprego. E você tá triste aqui porque tá pagando o seguro-desemprego pro cara. Tá inclusive achando que o cara não tem nem direito, né? Papel seu, se tem direito, não tem direito. Seu papel é pagar. Se tá aí o papelzinho, paga esse cara. Quando eu comecei a me alegrar com a alegria do cara, a minha vida deslanchou. Você quer ver como a gente não pratica a alegria infinita, a gente acha que o amor verdadeiro? Vai num restaurante onde tá cheio, onde não tem mesa para você sentar. Você tem que ficar ali em pé esperando alguém sair para você almoçar. Já aconteceu isso com você, com certeza, para almoçar ou jantar. Aí você fica lá em pé,
todo triste, todo carrancudo porque não tem um lugar para você sentar. Ou você às vezes vai ter embora. Eu estava recentemente num aqui, eu estava sentado, não tinha, a pessoa chegou, não tinha lugar, a pessoa foi embora meio que xingando, nossa, o que é isso, não sei o que, não sei aonde. Fiquei só observando, nossa, eu era assim no passado. Imagina o dono está feliz com aquele movimento. O dono está alegre, então eu tenho que me alegrar com a alegria do dono. Se eu chegar lá, nossa, tá cheio, nossa, mas o dono deve estar feliz, hein? Posso, também estou feliz com o dono. Que bacana, isso é alegria infinita, isso é amor verdadeiro. Alegrar-se com a alegria do outro. E a gente fica triste com a alegria dos outros. Tá lá um cantor que a gente não gosta, ganhando dinheiro, a gente fica triste por causa do cara. Você também vai ficar triste, você não vai ter alegria. A alegria infinita é alegrar-se com a alegria do outro, até das pessoas que a gente não gosta. O Palmeiras ganhou o título do campeão do mundo. Não é o meu time, pô, vou ficar alegre com os palmeirenses, pô, tem um monte de amigo palmeirense, não ganhou, né? Ainda não ganhou, mas vou ficar alegre com os amigos, não pelo time, pelos amigos que estão felizes naquele momento. Isso é alegria infinita, e também a questão da piedade infinita, caridade infinita, a mesma coisa. Tá lá gravado no YouTube, quem quiser ver, e no Instagram também, quem quiser assistir essa palestra tá lá. O nome é Amor Cristão e as 4 Mentes Imensuráveis de Buda. Depois falamos a questão de ser atencioso para com todos. Perdão, isso aqui foi uma outra live de um outro lugar, tá? Essa aqui eu não fiz com vocês, não. A gente não fez junto aqui. Falamos um pouquinho sobre a questão das causas metafísicas da depressão. Isso é uma questão do que causa a depressão, a causa metafísica. A causa física eu não quero entrar nessa seara, não é a minha experiência, não sou médico, não sou cientista, não sou farmacêutico. As questões físicas da depressão tem aí a mão cheias nas mídias, né? Lá no Google explica certinho as questões químicas, blá blá blá, falta isso, falta aquilo, falta sol, falta não sei o que, falta não sei onde. Mas eu trouxe aqui as questões metafísicas. Questão da alegria, falta sol. Sol talvez é uma questão tanto física quanto metafísica. Todas as plantas, sem exceção de nenhuma. Alguém conhece alguma planta que cresce para baixo? Você planta ela vai abrindo, a raiz vai para baixo. A planta cresce sempre para cima, em direção ao sol. É sempre em direção ao sol. O ser humano também é sempre em direção ao sol. O crescimento, nesse caso não é o sol físico que eu estou dizendo, o sol físico é bom para o corpo, espiritualmente é o sol espiritual, Deus. O ser humano só cresce se tiver espiritualmente, se tiver voltado para o sol, voltado para a luz. A planta, ela arrebenta, ela bota a sementinha lá embaixo, ela arrebenta aquela terra para que ela consiga chegar até a ver o sol, a ver a luz. O ser humano também às vezes tem que fazer isso, às vezes está lá embaixo da terra, é para a luz, vai arrebenta todas aquelas castas de terra que está em cima de você, que você mesmo colocou, e saia, né? É como isso. Falamos bastante sobre isso, a questão da verdade, o belo e bom. A gente fala sobre as verdades, aquilo que é verdade boa e bela, porque verdade ruim também não adianta. Tem um monte de verdade horrorosa, a gente pega o jornal aí, só verdade, a maioria é horrorosa, não é essa verdade que estão falando, é a verdade boa. A verdade ruim deixa para quem precisa daquilo. No exemplo que eu dei lá. O fulano matou 3. Interessa para o investigador, interessa para o médico legista, interessa para a família, interessa para algumas pessoas envolvidas com o assassinato, aquela tragédia. Para mim não interessa nada se não for atinente a mim. O que me interessa naquele momento que eu sei da notícia é rezar para as pessoas envolvidas, sem curiosidade de saber quem foi, como foi, por que foi. Mataram 3 lá naquele bairro. Senhor, protege a família de quem morreu, a família de quem matou, protege todo mundo. É isso que me interessa. A verdade ruim é só para isso. Agora, a verdade boa, não. A verdade boa, compartilhe. A verdade boa, divulgue, etc. Tal. A Usana acabou de colocar aí no chat o nosso endereço do nosso site. Eu quero aproveitar e chamar a atenção de novo. www.ielho.com.br. Tem lá no site muitas informações, fala sobre o nosso projeto, o sentido do nosso projeto, o motivo do nosso projeto. Tem lá onde você pode conhecer um pouco sobre o curso virtual Cura Humana, Cura Metafísica. Ele direciona você para a plataforma Hotmart, tem toda a explicação sobre o curso. Aconselho você, faça o curso, quem fez tem dado reporte muito positivo sobre o curso. Tem também no nosso site os vídeos pílulas, tem também no nosso site o chamado Jornada Pessoal. Dá uma olhadinha lá, se tiver interesse, manda uma mensagem para a gente, tem o nosso e-mail, elo@ielo.com.br, e tem também o celular da Usana, 15 o DDD 996130126.
fale com ela que ela agenda para você. Então, voltando aqui, questão das causas metafísicas da depressão. Quando as lembranças muito fortes do passado são trazidas para o presente, é uma causa metafísica que pode levar à depressão. Mas quais lembranças do passado? As ruins, com certeza, as ruins a gente tem que trazer para o presente para resolver. Esse exercício de buscar algumas questões que a gente está mal resolvido no passado, com família, pai, mãe, irmãos, amigos, parentes, enfim, qualquer coisa, trazer para o presente, colocar luz sobre aquela treva, aí sim, para resolver. Então, a gente traz uma coisa do passado, coisa que não é boa, é treva. Só que a gente coloca isso em outra treva. Aí eu conto a minha coisa ruim para outra pessoa, que não vai me resolver a minha vida. É treva sobre treva. Isso também é bíblico, tá lá? Jesus fala, ninguém coloca treva em cima da treva. A gente coloca a nossa treva em cima da candeia, do alqueire, da luz. Porque a luz encobre a treva. Por isso, quando a gente tem algum problema, tem que falar com a pessoa certa, um terapeuta, um padre, um pastor, um médium, pessoas responsáveis. Então, quando você coloca, mas coloca para uma pessoa só. Ficar colocando demais para muita gente o problema não é sensação de querer resolver. É só uma sensação de querer contar a dor para as pessoas. Contar a dor para as pessoas não resolve. Então, relatar para alguém, para uma luz, o problema resolve. Então, quando eu trago um problema do passado para o presente sem resolver, pode ter uma causa aí muito forte, metafísica, em relação à depressão. E também coisas boas do passado que a pessoa não repete mais. Então, a pessoa às vezes teve uma infância muito boa, uma adolescência muito boa, ou às vezes teve um início de vida lá, entre os 20, 30 anos muito bom, agora chega nos 40, 50, 60 anos, muita coisa boa foi embora e não repete mais. Isso é um problema. A pessoa fica lá com as reminiscências do passado, fica lá no passado, nossa, era tempo bom, isso no Facebook, nas mídias, é muito tempo bom que não volta mais, esse não volta mais, é só fazer um tempo bom hoje, agora, é outro tempo bom. Os tempos bons não voltam mesmo, mas eu posso fazer um tempo bom agora com 50 anos, os 20 não volta mais. Mas não vai voltar, não precisa voltar. Eu promovo um outro tempo bom agora com 50 anos. Mas não, a pessoa não consegue promover um novo tempo bom, vamos dizer assim, e fica lá nos 20, 25, 30, 5 anos. Às vezes a infância é muito feliz, uma infância extremamente feliz, com os pais, com mães, e agora de repente não consegue na sua família de 20, 30, 40 anos, ela não consegue formar uma família feliz, embora tenha tido uma família feliz. Então volta a mente no passado, exageradamente no passado, fica salgada. Eu remeti a um exemplo exatamente da mulher de Ló. A mulher de Ló, quando ela olha para trás, ela vira uma estátua de sal. Isso é um simbolismo. Deus, quando avisou Ló, sai da cidade, deixa tudo e não olha para trás. Era um simbolismo, era um ensinamento simbólico que serve para mim, para nós. Às vezes a gente tem que sair de algumas coisas, né, e ir para uma direção a outra. Esqueceu que estava, mas eu tenho casa, eu tenho um monte de coisa. Não, nesse momento vai para frente. Olha lá na frente, esquece o passado, esquece as coisas que você está, que aparentemente você está perdendo. Lá na frente você vai ganhar muito mais do que você já tinha. A mulher de Ló, ela não se conteve. Ela olha para trás, ou seja, ela foi embora com Ló. Ela não virou estátua de sal, coisíssima nenhuma, assim, sabe que isso é um simbolismo. Mas lá com Ló, ela falava toda hora do passado, toda hora olhava para trás. Ela ficou salgada, ela ficou uma mulher salgada, aí depressiva. Aí é onde ela, de fato, esse olhar exagerado para as coisas que estavam no passado e não voltam mais. E aí a última live nossa, nós falamos sobre cura real anestésico. Nas observações que eu tenho feito das pessoas que buscam cura, eu vou dizer que eu já atendi mais de 500 pessoas individuais, tanto na casa espírita, quanto na Seitonui, quanto individualmente mesmo, sem nenhum viés religioso. Eu já atendi pessoalmente mais de 500 pessoas. Grande parte das pessoas, elas não querem a cura, elas querem relatar a dor. É o sentimento de autocompaixão. Eu preciso que as pessoas tenham dó de mim. Então eu vou contar a minha dor, elas vão ficar com dó de mim. É só isso que eu quero. Mas ela vai dizer, não, eu quero curar, eu não aguento mais, eu estou sofrendo, blá, 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 eu preciso achar cura, eu preciso resolver. Quer nada, não quer. Parece que quer. A verdade real não é essa. A verdade real é não querer a cura. Porque se tiver a cura, ninguém mais dá atenção para ela. Tem pessoas que promovem doença no corpo para ter atenção.
Pessoas que estão esquecidas, pais, idosos, muitas vezes acontece muito com criança e com idoso. A criança, quando ela percebe que o pai e a mãe dão atenção quando ela fica tossindo e com febre, a criança faz uma febre nela, pessoal, para que as pessoas deem atenção para ela. E pessoas que estão sozinhas também, não conseguem mais atenção de filhos, atenção mais das pessoas, e não conseguem atenção de si mesmo. Porque não tem atenção de ninguém, mas tem que ter de si mesmo. Então, quando fica doente, a pessoa vê que vem familiar, todo mundo pega, leva. É lógico que tem que fazer isso mesmo. Mas o inconsciente, opa, peraí, se ficar doente, as pessoas ficam dando atenção para mim. Descobri. Lógico que não é desse jeito. É mental. A pessoa não faz isso que eu estou fazendo. Mas lá na mente, a subconsciente está articulando para continuar doente. Porque continuando doente, alguém leva para o médico, alguém compra remédio, alguém faz as coisas e blá, 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 blá. É amigo, amiga, irmão, é melhor ficar sozinho, saudável e feliz que ter um monte de gente do lado da gente triste e doente. Eu prefiro ficar sozinho. Óbvio que se tiver um monte de gente comigo e eu saudável e feliz, eu prefiro. Mas se eu tiver que ter um monte de gente do meu lado, eu doente e infeliz, eu prefiro não. Não quero. Não quero. Mas isso acontece. Então, a questão da cura real do anestésico. Então, as pessoas buscam anestésico. A cura real, a pessoa de fato, tenho dúvida sequer. Grande parte das pessoas, vou dizer novamente, elas querem relatar a dor que estão sentindo. Aí não cura, aí não cura. Dei vários exemplos, vou citar um aqui, de um caso real, de uma pessoa que tinha uma doença, todo mundo dizia que era incurável. Uma questão mental era incurável. Não curava, não curava, não curava, não curava. Um dia alguém indicou para ele um psicólogo, e aí ele foi, começou a conversar com o psicólogo, foi na primeira sessão, foi na segunda sessão, foi na terceira sessão, na quarta sessão chegou atrasado, na quinta ele não foi, na sexta ele não foi de novo, na sétima ele desistiu e não foi. Foi na quarta, quinta, sexta e desistiu. Mas por que ele desistiu do psicólogo? Porque o psicólogo estava curando ele. Ele morava em frente à casa do psicólogo, era muito próximo da rua onde ele morava. Como que podia chegar atrasado? Como que podia alegar que não podia ir? O psicólogo começou a conversar com ele, começou a curar ele. Quando começou a curar, ele, opa, deixa eu ir para outro lugar. Aqui não, aqui vão me curar. Óbvio que não é desse pensamento consciente, é subconsciente. Ele não quer a cura, embora ele fale para todo mundo que precisa se curar. Olha que coisa incrível essa questão de cura real ou anestésico. Falei também a questão das terapias, nada contra nenhuma. Eu sou formado em 4 terapias alternativas, estudei outras 40 terapias alternativas. Cada ano surge uma da moda, cada ano surge uma nova. Se você não sabe para onde ir, procure qualquer coisa, inclusive terapia alternativa. Mas eu digo severo, sem medo de errar. Quem cura é Deus. A cura ela é religiosa, a cura vem do poder de Deus, da misericórdia de Deus e de você querer. De você querer de fato a cura. A cura é uma graça que você se coloca debaixo dela. Até porque Deus já desce a graça para todos a todo instante, a todo momento. Deus, de forma espetacular, é incrível. Eu disse na última palestra, na última live, e vou repetir. Nós nascemos para ser felizes, saudáveis, harmônicos. 100% de nós. Nascemos para ser felizes, saudáveis e harmônicos. É extraordinário, é incrível que nós consigamos ficar doentes, tristes e desarmônicos, pobres. Ora, se foi Deus que me criou de verdade, se eu tenho essa confiança, se Deus criou o planeta com todas as riquezas que tem e Deus criou a mim, como que eu posso ser doente, sendo a própria criação de Deus? Como eu posso ser pobre? Como eu posso ter desarmonia, se eu sou a própria obra-prima de Deus? Se o meu DNA divino, ele tem lá o gene de Deus, como eu posso ter tudo isso? Ah, mas é ganância humana. De quem é essa ganância? O olho vê o que está cheio o coração. Se eu vejo ganância na humanidade, é porque a ganância está dentro de mim. Aí não cura mesmo. Não adianta curar a humanidade. Ah, porque a humanidade, não sei o que, a humanidade não sei aonde, não. Eu preciso resolver uma questão. Eu, quando às vezes dou algumas palestras, algumas pessoas, uma vez uma mulher chegou para mim, nossa, o que o senhor falou é maravilhoso. Nossa, tinha todo mundo que ouviu o que o senhor falou. O senhor tinha que falar isso para as escolas. Não, eu tinha que falar isso para a senhora. Se a senhora que está aqui, a senhora tinha que ouvir. Então o subconsciente tinha umas artimanhas.
A gente ouve um negócio bonito, maravilhoso, a gente logo começa a pensar no marido, na esposa, naquela pessoa que a gente não gosta. Nossa, o fulano tinha que ouvir isso. Não. Quem tem que ouvir é quem está ouvindo. Quem tem que ouvir é quem está ouvindo. É para mim aquela situação. Depois que resolveu para mim, eu posso, quem sabe, exteriorizar para o outro. Então, nós sabemos porque a humanidade precisa ser mais isso, a humanidade precisa ser mais aquilo. Não, não é a humanidade que precisa, sou eu que preciso. A partir do instante que eu resolver a minha questão, a humanidade muda ao meu redor. Quando eu resolvo a questão interna, o externo está resolvido. No início da pandemia, que começou lá em 2020, nós vimos vários vídeos, mensagens, vocês com certeza receberam uma dessa. Vídeos bonitos, com músicas de fundo, porque esse vírus veio para mostrar tantas coisas, veio para mostrar isso, veio para mostrar aquilo, porque agora a humanidade vai ter que ser isso, nós estávamos lá todo mundo com medo, trancado em casa, nossa, agora não sei o que. Várias pessoas conversaram comigo, me disseram, o que você acha, a humanidade vai mudar? Não vai mudar uma vírgula. A humanidade não vai mudar uma vírgula por causa do vírus, não vai mudar uma vírgula por causa do vírus. Como você pode dizer isso? Está todo mundo preso, será que as pessoas não têm? Não, não é a humanidade que muda. Uma situação de grande tragédia, de grande comoção, de grande alcance, uma tragédia. O que ela faz com a pessoa é simples. Os bons ficam melhores. Os piores demonstram tudo que tem de ruim dentro dele. Pode ver numa tragédia. Pode ver quando estourou aqui a barragem, aqui em Mariana, eu estava aqui em Governador Valadares. O galão de água de R$8 foi para 80. Era uma tragédia. O que aconteceu aí na pandemia. Então, uma tragédia só faz exaltar o que a gente já tem. A pessoa que é irritante, numa tragédia, ela fica mais irritante. A pessoa que é irritada, numa tragédia, fica mais irritada. A pessoa que é boa, numa tragédia, fica melhor. A pessoa que é desonesta, fica mais desonesta ainda. Veja aí as coisas desonestas que aconteceram nessas tragédias, os aproveitadores que tiveram de toda a ordem. Então, o vírus, de forma coletiva, não muda ninguém. O que muda são lições individuais. 600 mil mortos. Aquele que perdeu alguém na família, talvez aquele mudou alguma coisa. Então, todas as mudanças são individuais. São individuais. É assim que se processa a mudança. O que acontece de forma individual com você. As coisas boas que acontecem com você. As coisas ruins que acontecem com você, que na verdade não são coisas ruins, são lições. O aproveitamento que você faz daquilo muda você, individualmente. A soma das mudanças individuais vai mudando a humanidade como um todo. Esse negócio que vai ter uma grande mudança, que todo mundo vai mudar tudo junto, de forma coletiva, isso não vai acontecer. Pode ser muita gente junto, mas experiências individuais em função daquilo. Basicamente foi isso que nós falamos nessas lives. E agora eu abro então para, se alguém tiver alguma pergunta, o propósito dessa live era muito mais perguntas e respostas, mas eu quis quis trazer aí um apanhado, um resumo do que nós conversamos. Está aí, aberto, quem quiser escreva e vou aguardar alguns minutos. Se ninguém escrever, eu falo mais um pouco e encerramos. Pode escrever. Dúvidas, que é metafísica, as 4 mentes imensuráveis de Buda, rendição incondicional. Qual é a primeira pergunta aí? Deixa eu ver se já não tem nenhuma aqui. Pronto, agora meu celular não cai mais. Meu amigo Flávio, que está aí presente, obrigado Flávio, me deu um suporte para celular. Obrigado Flávio. Agora está aqui segurinho, não cai mais o meu celular conforme caiu das outras vezes. Quem quiser pergunte, está aí aberto a perguntas. Alguma dúvida? Eu sei que às vezes demora para escrever, demora para chegar também, então eu vou aguardar um pouco, tá bom? Enquanto vocês escrevem, então vou fazer mais um pouco de propaganda, né? Temos o nosso site, a Osana escreveu aí na penúltima postagem, tem o site ielho, ielho.com.br. Não é ielho, é ielo. Tem o HO aí, mas lê ielo. É Instituto de Estudos para a Liberdade da Humanidade.
baseado aí naquele ensinamento de Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes nós temos uma família presa, um bolso preso, um corpo preso a remédios, um monte de coisa, uma vida presa. A verdade liberta tudo isso. Tá? Esse é o propósito do Instituto. Estamos no Instagram, Facebook e no YouTube. Semana que vem nós vamos fazer a live nos 3 canais simultâneos. No Facebook, no Instagram, conforme a gente está hoje, também no YouTube. E semana que vem vai ser às 21h12. Toda terça-feira, não é mais segunda, não é mais quarta. Agora é terça, às 21h12. Ok? Lá no site tem um curso virtual chamado Cura Humana, Cura Metafísica. São 8 aulas, em torno de 50 minutos a 1 hora cada aula, falando sobre alguns preceitos de metafísica. Quem fez o curso, alguns me perguntaram: você não fala nada de metafísica no curso? Só o nome. Metafísica não é falar, é entender o que é metafísica. Entender o que é metafísica, como eu disse, a gente coloca no Google o que é metafísica, sai um monte de coisa. Metafísica é um propósito, é um sentimento, é a verdade. Você ouve algumas coisas de verdade e aquilo vai provocando mudanças internas e a metafísica vai acontecendo. A metafísica vai acontecendo dentro da gente em função de coisas que nós falamos. No cristianismo, quando a gente assimila uma verdade, nós chamamos de conversão. A pessoa converteu, ela converteu. Santo Agostinho, por exemplo, era um bêbado, era um devasso, né? Aí ele se converte. Santo Agostinho vira um santo. Até os 40 anos ele era bêbado, ele era devasso, ele era um devasso, ok? Ele se converte. Chama-se conversão na cura metafísica. No budismo chama despertar. No hinduísmo, iluminação, que é tudo a mesma coisa. Tá? Então a metafísica, quando você ouve alguma coisa que provoca uma mudança em você, você se converte, desperta e ilumina. Muda a sua vida, é a mesma coisa. Temos 2 perguntas aqui. A Elisete, minha irmã, amiga Elisete, está lá em Curitiba. Gratidão, que bom ver você, ouvir, falar com você, Elisete. Muito obrigado. Você é uma pessoa muito generosa, deixou tantas lembranças boas para a gente lá na Casa Espírita em Itaberá. Que bom. Então você falou que a gratidão nos deixa mais conectados com o universo. É algo muito mais que a própria sensibilidade de amar. A gratidão nos deixa muito mais conectados com o universo. O universo, ele é eu diria, simbologia, o universo ele é inteiramente gratidão. O universo, a funcionalidade do universo, a dinâmica do universo, ela é a gratidão. É interessante, se vocês observarem os milagres de Jesus, antes de fazer qualquer milagre, ele agradecia antes do milagre. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele fala: Senhor, graças te dou por estar aqui para demonstrar o teu poder. Ele agradeceu antes. Quando ele vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ele agradece antes. Pegue lá na Bíblia, se vocês estão em dúvida. Eu também tinha. Ele agradece por ter 5 pães e 5 peixes, e tinha 5.000 para alimentar. Quando ele agradece, o que tem, multiplica. A prosperidade está no agradecer. Mas não é no agradecer interesseiro, no agradecer sem o interesse. O agradecer porque tem que agradecer. Eu estou empregado, agradece pelo emprego. Eu estou desempregado, estou na fila do desemprego, recebendo seguro-desemprego. Agradece porque está recebendo seguro-desemprego. Eu estou aqui na fila, agradece porque está em pé na fila, as tuas pernas te sustentam ainda. Tem gente que queria estar em pé numa fila para procurar emprego. Você consegue ficar numa fila para procurar emprego? Nossa Senhora, agradece a Deus que a sua perna está em condições de segurar você. Agradece a tudo. Paulo de Tarso, não sem razão, disse: em tudo dai graças. Que nós vemos ultimamente as pessoas dando graça quando está bem. #gratidão. Eu tenho dito há muito tempo, gratidão não é uma hashtag. Hashtag não é gratidão. Isso foi um artista, não sei qual artista que colocou isso, #gratidão, e virou uma modinha. Bacana, que bom que as pessoas começaram a falar sobre gratidão. Mestre Masaharu Taniguchi fala isso desde 1930. Que bom que as pessoas estão... Mas não é... Gratidão não é quando você está na praia feliz. Gratidão não é quando você está numa balada. Gratidão não é também, mas gratidão é quando a coisa está, anuviada. Ali é a hora da gratidão. Senhor, muito obrigado, porque é essa a gratidão. Gratidão é um estado de alma de agradecer até o que a gente não tem.
é de agradecer o que não tem. A verdadeira gratidão é quando eu agradeço o que eu ainda não tenho e quero. Jesus tinha 5 pães e 5 peixes, tinha que alimentar 5.000 pessoas. Ele não tinha. Ele agradeceu antes, multiplicou. Então a gratidão nos deixa totalmente conectados com o universo. Se ficou dúvida, Elisete, escreve de novo, por favor, tá? A Osana escreveu aqui, Osana, minha irmã, vamos lá. Como processar? É a irmã que Deus me deu, que não é a irmã de sangue, né? A irmã fora da família. Tão importante, tão querida quanto os irmãos de família. Como processar a cura física através da metafísica? Todos podem utilizar a metafísica. Deixa eu ver aqui. Como processar a cura física através da metafísica? Isso. A metafísica através da... Como curar cura física através da metafísica? Basicamente, todas as nossas curas são físicas. Nós só procuramos cura para o físico. Quando estou com doença da alma, tal da depressão, mesmo angústia, etc. Tal, a doença não é na alma. A alma, uma vez que é criada por Deus, é impossível ficar doente. A doença, ela pode ser no perispírito, na aura. A alma é imaculada. A alma, sendo a própria essência, uma fagulha divina, não é possível que a fagulha divina saiu de Deus e virou uma coisa. Então a gente não cura a alma, a gente cura o corpo. Se ele está doente, a gente cura o emprego, nossa, estou com um problema no meu emprego, eu sou desempregado, ainda é físico. Não estou com dinheiro, falta dinheiro na minha vida, é físico. Estou com um relacionamento com problema, ainda é físico. Parece que é espiritual, ainda fica relacionamento ali, ainda praticamente tem alguma coisa, vamos dizer assim, de aura, vamos dizer assim. O espiritual ainda é físico. Isso é muito importante. Quando a gente olha o plano espiritual, quando a gente olha o livro Nosso Lar, de Chico Xavier e André Luiz, quando a gente vê o mundo espiritual que o Allan Kardec relata, o mundo espiritual ainda é físico. O mundo metafísico, o mundo divino, ele está acima do mundo espiritual. Ainda é o mundo sétimo sentido. Então vejam bem, o mundo físico é dos 5 sentidos, onde nós estamos vendo, ouvindo, tudo ao nosso redor. O 6º sentido é o mundo espiritual. E o 7º sentido, que é o sentido que a gente consegue enxergar e ver Deus, esse é o mundo metafísico, esse é o mundo divino. Então, por lógica, o mundo espiritual, nosso lar, vamos dizer assim, o mundo espiritual, a gente se simplifica como nosso lar, que é o que a gente conhece, tem muito mais colônias, mas nosso lar ficou muito famoso e praticamente então todas as colônias são parecidas. Nosso lar ainda é físico, o umbral é físico. O umbral é uma existência física, né? Uma física mais quintessenciada, mais light, vamos dizer assim. Não é uma física que a gente consegue pegar, é uma física etérea. A aura é física, mas etérea. Então, o mundo espiritual ainda é físico. Então, como se processar a cura física através da metafísica? Vamos dar um exemplo de novo do Nosso Lar, o filme Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Vocês todos vão lembrar, o André Luiz, ele morreu numa mesa de cirurgia, estava com o estômago dele aberto, ele estava com problema de estômago mesmo, né? Ele foi fazer a cirurgia e morreu. Ele estava com o estômago aberto quando morre. Aí ele sai para o outro lado do plano espiritual com o estômago aberto. Ora, mas se lá fosse metafísica, o estômago dele estaria fechado. Não, ele leva aquela sensação física para o mundo espiritual, que ainda é físico. E aquela sensação, ele se vê com o estômago aberto, sofrendo. E aí ele vai para um lugar de repouso. Quando ele desperta, quando ele percebe que aquilo é tudo sensação, tudo física, e ele não está mais no mundo físico, ele está no mundo extrafísico, não metafísico ainda, aquela barriga dele aberta fecha. Ele praticamente resolve aquela questão. Então, como processar a cura física através da metafísica, Osana? É um estado mental, simplesmente um estado mental. É um salto de fé, é um querer, é a conversão, a iluminação, o despertar. É fazer alguma coisa diferente do que eu faço. Então, por exemplo, uma questão de uma doença do corpo, vamos dizer assim. Toda doença do corpo, ela tem uma causa mental, ela tem um pensamento que leva àquele problema. Parece que é físico. Deixa eu dar um exemplo aqui. Criança, por exemplo, quando está com febre, ela sente febre, ou qualquer situação de um adulto com febre. Febre é um pensamento
ela é decorrente de um pensamento de medo, ira, né? Medo ou ira. A pessoa está com muito medo ou está com muita raiva interna. Aí vem a febre. Então, se a pessoa muda o pensamento do medo para a coragem e da raiva para a serenidade, a febre cessa. E o que nós fazemos normalmente é dar um remédio para a pessoa, então o remédio ele atua de alguma sorte no corpo e muitas vezes cessa a febre, mas se a pessoa não corrigir a questão do medo e da raiva interna que tem dentro dela, ela volta a febre. Porque criança, como eu estava dizendo, tem muita febre. Às vezes ela está com muito medo, ela vê o pai e a mãe brigando, ela fica com medo. Às vezes ela quer alguma coisa, o pai e a mãe não dá, ela fica com raiva. E a febre é uma forma dela conseguir atenção. Então, como curar a física através da metafísica, é mudar o modelo de pensamento. Tem que mudar o modelo de pensamento. Toda doença física, seja no corpo, seja no bolso, seja em qualquer situação, ela tem um modelo de pensamento que causa aquela doença. Por isso que a gente fala, a verdade não é bem a verdade. A verdade é outra coisa. A pessoa às vezes até fala alguma coisa pra gente. Não é isso que ela está falando. A verdade é outra coisa. Então, problema de garganta, por exemplo, a pessoa que tem muito problema de garganta, a pessoa muitas vezes quer falar alguma coisa, não pode, não aguenta, não tem coragem. Então, aquilo entope a garganta, a pessoa fica com dor de garganta. Ela está com vontade de gritar. Criança também, muita dor de garganta, ela está com vontade de gritar. Vê aquela situação em casa horrorosa, pai e mãe brigando, uma desarmonia total. Criança doente, 100% de desarmonia do casal. É 100%, não é 99%, é 100%. Criança doente, até os 7, 8 anos, criança que fica doente, pai e mãe estão brigando. Nem que seja briga mental. Às vezes nem é aparente. Pode ser até que o casal aparentemente é até harmonioso, mas fora o marido ou a esposa faz alguma coisa errada e a criança capta tudo aquilo, ela fica doente. Então garganta, pode ser de criança ou de adulto, a pessoa está entupida, ela quer falar alguma coisa, quer gritar. De novo, não pode por uma questão de conveniência, né? Não fica bem se ela falar, ela não tem coragem de falar, a dor da garganta. Ouvido, por exemplo, a pessoa que dor de ouvido, problema de ouvido, metafisicamente falando, é uma pessoa que às vezes não quer mais ouvir algumas coisas. A pessoa não aguenta mais, ela ouve ali, mas não aguenta mais. Não aguenta mais. Ela ouve um monte de coisa, às vezes, de marido, de esposo, de filho, de pai, de mãe, de chefe, sei lá. Aquilo cansa ela, ela não consegue mais parar de ouvir aquilo, mas ela tem que ouvir. Mas por conta de uma questão, por exemplo, está no emprego. Ela ouve um monte de coisa que não gosta, mas precisa do emprego. Então ela fica ali, né, ouvindo um monte de coisa que não gosta, não consegue sair dali. O ouvido, né, fisicamente absorve aquelas questões. Então ela muda de emprego, ela muda de marido, ela muda de esposo, sei lá do que, ou muda o jeito dela encarar aquelas questões. Então como curar uma questão física através da metafísica, mudando o pensamento, mudando o modelo mental, às vezes sem mudar de casa, às vezes não, na maior parte das vezes, não precisa mudar de casa, não precisa mudar de marido, não precisa mudar de esposa, não precisa mudar de emprego, é mudar o modelo mental de como é que pensa sobre aquilo. Lembra que eu falei lá do seguro-desemprego, que eu pagava seguro-desemprego triste? A pessoa estava feliz, eu ficava triste porque a pessoa estava recebendo seguro-desemprego. Eu ganhava, não tinha função nenhuma no banco, o dinheiro que eu ganhava mal dava, fazia faculdade, eu não pagava faculdade durante o ano todo, no final do ano eu tinha que dividir em 20 vezes para pagar 20 meses depois para acumular do ano seguinte que eu não ia pagar de novo. Não ganhava tão mal assim no banco, no início de um banco na Caixa, não era tão mal. Quando eu mudei o meu modelo mental em relação ao banco, eu tinha raiva da Caixa, eu tinha raiva do meu gerente, eu tinha raiva dos clientes, eu tinha raiva de todo mundo. Quando eu mudei o modelo mental, comecei a gostar da Caixa, gostar do meu gerente, gostar dos clientes, no mesmo lugar, no mesmo emprego, eu comecei a crescer, comecei a ganhar mais. Teve uma situação, 2012 para 2014, foi tanto estado de graça pela minha empresa, que eu fui promovido 3 vezes. Meu salário, ele triplicou em um ano. Triplicou, imagina um salário triplicado em um ano, e ser 3 promoções no ano. Por um estado de graça que eu estava com a minha empresa, tanta gratidão que eu estava com a minha empresa, com o meu chefe, com meus colegas de trabalho, com os clientes que eu atendia. Como curar a física através da metafísica? No mesmo lugar que a gente está, na mesma casa, com o mesmo marido, com a mesma esposa, com o mesmo filho, com o mesmo patrão, com o mesmo país, com a mesma cidade,
com o mesmo carro, com a mesma roupa, só mudando o modelo mental, o pensamento em relação às pessoas que nos cercam. Deixa eu só ver o Marcão Bueno, meu irmãozão. Deixa eu ver aqui a pergunta do Marcão. Deixa eu ver aqui. Essa certeza de alcançar um objetivo seria o que fala no Provida Tela Mental? Sim, exatamente. O Marcos Bueno Júnior, Marco Júnior, Dalai, meu amigo Dalai, meu irmão Dalai. Tela mental. O que o budismo falou lá 2.700 anos, contemplar é criar. Buda Sakyamuni, ele contemplava, ele jogava numa tela mental. Provida, eu fiz o curso do Provida, Júnior. Fui no Provida em São Paulo durante, acho que foram 8 semanas, conheço bastante do Provida, o Dr. Celso Charuri. Aliás, tem uma avenida em Sorocaba, né? Uma rodovia em Sorocaba, aquela que liga Castelinho até a Raposo Tavares, chama-se Dr. Celso Charuri, uma pessoa extraordinária. A tela mental ele pegou, ele era um estudante do budismo também, ele pegou exatamente o ensinamento de Buda. Contemplar é criar. Quando eu contemplo a coisa que eu quero, é o que Jesus falou do agradecer. Ele agradeceu antes de ter. Então, quando eu contemplo, eu quero alguma coisa, eu contemplo aquilo que eu quero antes de acontecer. Mas eu imagino a fé, é o estado de graça, é o salto na fé. Essa tela mental é a contemplação. Exatamente isso. Vitor, meu sobrinho querido Vitor, sou padrinho inclusive dele. Que bacana estar aqui com você, Vitor. Legal, obrigado por você estar aqui, tá bom? Dá um beijo no coração do teu pai, de vocês, da tua filha, da minha irmã que está aí com vocês, tá? Como a gente pode exercitar esse desprendimento aos problemas, tanto os pessoais quanto os financeiros? Então, esse é o jogar-se no colo do pai, né? Então, Vitor, quando você era criança, você lembra? Eu lembro muito bem que você se pulava no colo do teu pai com muita frequência, né? Teu pai adorava. Então, você pulava no colo dele, ele te pegava, né? Às vezes, ele te pegava. Teu pai, às vezes, eu lembro uma vez, você pulou assim do nada, pá, teu pai te pegou. Você sabia que ele ia te pegar, não é isso? Por isso que você pulava, você sabia que ele ia te pegar. Seu pai não ia deixar você cair, né? Então você era desprendido, você sabia, eu posso pular, posso colocar em cima dele que ele vai me pegar. É mais ou menos igual, né? Esse desprendimento dos problemas, tanto os pessoais quanto os financeiros, é de fato esse salto, né? Esse entregar nas mãos de Deus. Só que o desprendimento dos problemas não é de não fazer nada, é exatamente tem um princípio espiritual oriental que fala tudo que eu foco, ele cresce. Né? Tudo que a gente foca demais cresce. Se você pegar, por exemplo, como é que funciona a mídia hoje? Ela joga uma notícia ali numa página lá embaixo, no rodapé, sobre uma situação de alguém que fez isso, fez aquilo outro. Vou dar um exemplo clássico aqui do mendigo do lado de Brasília. Né? Saiu uma notinha de rodapé lá embaixo. Pá! Ficou lá embaixo, não sei o que, a mulher, blá, 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 blá. Todo mundo começou a olhar, clicar para ver, né? Opa, começou a focar, que ela foi crescendo. Quando a gente viu, tava o cara na primeira página de todos os jornais. Isso acontece, infelizmente, por mal. Então, a notícia começa. Eu lembro também de um caso aqui, de um religioso famoso aí que deu o que falar também. Uma notinha pequenininha, uma notícia assim, fulano abusou não sei de quem. Pá! Mas as pessoas, né, nós, né, curiosos que somos, né, eu não, mas a maioria das pessoas curiosas vão clicando naquilo, vai focando, o jornal, opa, a pessoa se interessou para o assunto, ela vai jogando para cima aquela informação. Quando a gente vê, está naquela enorme notícia, porque teve o foco naquilo. Tudo que você foca, cresce. Se você focar no amor, cresce o amor, se focar no ódio, cresce o ódio. Então, o que eu diria? Né? Foque no contrário, né? O problema pessoal, foque nas coisas boas. Então, por exemplo, relacionamento entre marido e esposa, né? Em algum momento teve um momento de felicidade, de alegria. Focar nesses momentos, lembrar esses. Aí sim vale a pena voltar para o passado. Aí vale a pena voltar para o passado, lembrar o momento das alegrias. Sempre na alegria. Vem um pensamento ruim em relação ao relacionamento pessoal, pense no momento bom. Vem uma questão financeira, uma questão de conta, pense no momento bom, que você teve uma questão financeira boa. Via de regra, Vitor, a questão financeira, problema financeiro tem muito a ver com falta de gratidão a pai e mãe. Muito a ver com falta de gratidão a pai e mãe. A questão financeira, ela é primordial, a questão do agradecer a questão do pai e mãe, e mais ainda a questão mesmo do local de trabalho.
Então, por exemplo, quando a gente recebe o salário, quando eu recebi o meu salário, quando eu era, vamos dizer assim, mentalmente despreparado, eu recebia meu bolsa família, eu recebia meu vale alimentação. O vale alimentação nosso é mais que um salário mínimo, sempre foi, é um belo de um salário alimentação, é um belo de um salário alimentação, é salário total de 70% das famílias brasileiras. Só que lá em 1990, quando eu era inadequado mentalmente, a gente brincava, o Vale Mortadela, não tinha Bolsa Família naquela época, mas se tivesse a gente falaria que era Bolsa Família, o Vale Miséria, chegou o Vale Miséria, era um carnezinho que a gente recebia com os tiquezinhos, né? Chegou o Vale Miséria. Que Vale Miséria? Era mais que um salário mínimo. Só que daí virava miséria mesmo, porque o pensamento que era ruim, o dinheiro não sobrava. Cheguei a vender meu Vale Alimentação por dinheiro. Eu precisava vender para fazer dinheiro com esse negócio. Tal era a paura que eu vivia por falta de gratidão à minha empresa. Quando eu comecei a agradecer a minha empresa, aos clientes, ao meu chefe, começou a sobrar dinheiro e comecei a crescer. Tá bom? Bom, acho que era isso, pessoal. Nosso horário ele já está bem adiantado da hora. Agradeço a cada um de vocês que acabou ficando aqui até agora. Vamos partir para o encerramento. E antes de partir para o encerramento, eu queria aqui trazer um ensinamento que está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Hoje, quando eu olho meu passado na caixa, eu me envergonho. Por isso que eu falo, quando eu sair da minha empresa, não vou mover uma ação contra a minha empresa, porque eu sempre sinto que eu recebi da minha empresa mais do que eu dei para ela. Eu sinto que eu devi para minha empresa em algum momento. Por isso que eu tento pagar hoje, com o máximo que eu posso, trabalhando. Chegava a trabalhar 14 horas por dia, ganhando 8, não vou cobrar um centavo de hora extra na minha empresa. Não vou cobrar um centavo. Porque muitas vezes eu fui lá trabalhar, ganhei e não dei para minha empresa. Estava lá, atendendo um monte de gente, mas com a mente totalmente desconectada. Então eu procuro apresentar-me a Deus hoje aprovado, como um obreiro que não tenho do que me envergonhar. Então nós temos que fazer o nosso melhor. O nosso melhor no nosso local de trabalho. O nosso melhor na nossa casa. O nosso melhor com os nossos amigos. O nosso melhor sempre. E o nosso melhor mesmo, não é o que eu acho que é o melhor. É o melhor mesmo, em relação a mim mesmo. Aí não ficar cobrando os pais, as mães, do chefe. Porque o meu chefe podia ter sido melhor comigo. Não, ele fez o melhor comigo. Os meus pais fizeram o melhor que eles podiam. Agora, eu fiz o melhor comigo, eu fiz o melhor com ele. E para finalizar, eu trago aqui uma história muito bacana em relação a um pintor famoso numa região. E ele estava muito velho, ele estava terminando um quadro e ele estava na metade, teve um problema de saúde, teve que parar de pintar. Ele não conseguia mais nem pegar no pincel, tal era a fraqueza que ele estava. E tinha um jovem pintor que ele era o mestre desse pintor. Ele estava ensinando esse jovem pintor, dos 16, 18 anos, a pintar. E ele chamou esse jovem pintor e falou: olha, eu vou te incumbir de terminar esse quadro para mim. Eu não posso mais terminar, mas é uma obra que uma pessoa tinha encomendado, eu queria que você terminasse esse quadro para mim, que eu não posso mais. E ele foi para a casa dele e o jovem pintor ficou ali no ateliê. E quando ele viu aquele quadro inacabado, ele lembrou do mestre dele, que era um pintor de renome, um pintor muito famoso. Ele falou: mas eu sou incapaz de terminar esse quadro, eu não tenho condições de pintar, de terminar um quadro pela metade, a metade do quadro é belíssima, como é que eu vou colocar agora a minha parte nesse quadro? Ele sentiu medo, ele se retraiu, ele pensou até em não terminar a obra, mas ele pegou o pincel e ele se ajoelhou. Ele se ajoelhou e humildemente orou a Deus. Ele disse: Senhor, com muita humildade, eu venho te pedir para que eu consiga terminar essa obra. Eu a faço por amor ao meu mestre, não por mim. Eu estou fazendo pelo profundo amor que eu tenho pelo meu mestre. Que eu seja capaz. Ele sente que a energia toma conta das mãos dele, ele começa a preparar as tintas, ele começa a tomar conta de si, uma animação, e ele começa a pintar, começa a colocar de si dentro daquele quadro, ele termina a obra. Depois de terminada, ele chama o mestre dele para ver a obra. Quando o mestre olha aquela obra, ele exclama: não, que coisa maravilhosa é essa?
Eu já posso parar de pintar, não preciso mais pintar. Você já está pronto. Isso ficou extraordinário, essa pintura que você fez. A sua metade ficou melhor que a metade que eu tinha feito. Esse jovem, ele chamava-se Leonardo da Vinci. Então, se a gente não sabe o que a gente faz, do que fazer, ajoelhar-se humildemente, às vezes não precisa nem ajoelhar-se fisicamente, é apenas um ajoelhar mentalmente e pedir a Deus com humildade que Ele seja capaz de tocar a nossa mão, a nossa alma, o nosso bolso, a nossa família. Certamente Deus há de tocar, certamente Deus quer fazer uma obra-prima na nossa vida. Nós temos que estar no lugar certo, na hora certa, do jeito certo. Como nós falamos a outra vez, Deus não muda, mas eu posso mudar. Meu jeito de falar, meu jeito de se comportar, meu jeito de me manifestar com as pessoas, o meu jeito de andar, meu jeito de interagir. Eu posso mudar. E essa é a grande notícia. Porque Deus é desnecessário que Ele mude. Porque toda a energia dEle, todo o amor dEle, todo o poder dEle, toda a saúde, toda a felicidade, Ele já emana para nós a todo instante, através de um processo tranquilo, natural, que nós chamamos de respiração. A respiração diária é a prova do amor de Deus para a nossa vida. Na Bíblia está escrito que Ele fez o homem de barro, depois Ele sopra nas narinas do homem. Esse sopro é a vida de Deus. E quando Ele sopra, que a gente adquire a nossa vida, a todo instante Ele continua soprando, dando sinal para mim, de que a todo momento eu recebo a sua vida renovada, sem que eu precise dar nada em troca. Ele simplesmente me dá para manter a minha vida, com o profundo amor que Ele tem por mim. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Vejo vocês todos na terça-feira, às 21h12. Muito obrigado. Deus preencha todo o nosso ambiente, toda a nossa casa, toda a nossa família. Beijos.